Oi galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui agora, dessa vez sozinha, sem meu irmão, porque ele está fazendo coisas. E eu aproveitei que dessa vez ele não vai gravar comigo pra contar algo pessoal meu, que eu vou contar os meus... Como é que eu posso chamar isso? Minhas inventações de moda de quando eu era nova. Eu ainda sou nova, tá? 4 beijos pra vocês. Porém, de quando eu era pequena, de quando eu era criança. Porque, eu fazia cada coisa que os meus pais olhavam pra mim e falavam anjinho. E eu falava, com certeza, tá? Enquanto isso, eu tava lá futucando a minha prima. E, falando em prima, é sobre isso que eu vou contar hoje. Sobre as coisas que eu fazia com a minha prima quando a gente era pequena, tá? E, coitada, ela sofria na minha mão porque eu era uma criança meio malvada, assim, gente. Eu tenho que assumir isso pra vocês. Quem me conhece hoje não vê, não sabe que eu era uma criança revoltada com a vida. Parecia que eu não gostava de nada. Era muito idiota. Algo que não mudou até hoje. Eu irritava muito a minha prima. Gente, coitada, eu maltratava muito ela. Hoje em dia a gente lembra e a gente ri muito disso. Então é sobre isso que eu vim falar hoje. Sobre as coisas que eu fazia com a minha prima, que, coitada, dá dó de lembrar. Então, gente, primeiro eu vou falar o nome dela, tá? O nome dela é Mirielle. Acho que meus amigos que estão assistindo esse vídeo... Gente, calma, Tainá! Nossa, vai quebrar aqui o meu tripé. Que eu não tenho, inclusive. Aceito, tá? Tá, o nome dela é Mirielle. E a gente sempre foi muito próxima. Eu tenho 2 primas super próximas de mim. E uma delas é a Mirielle. E assim, a Mirielle, quando ela era mais nova, ela era uma criança muito boba. E eu era uma criança muito esperta. Sempre foi assim, né? Quando a gente era mais nova e tal. E ela vinha aqui pra casa direto. Ah não, velho, eu não acredito. Da última vez no outro vídeo foi a mesma coisa, esse cachorro latindo. Não adianta. Não adianta. Ele vai ficar latindo, gente, agora pra gravar esse vídeo. Então, aí tá. E eu gostava de fazer algumas brincadeirinhas com a minha prima, de maldade, entendeu? Porque eu gostava de vê-la triste. E como eu disse que ela era meio bobinha, ela chorava por qualquer coisa, ela ficava triste por qualquer coisa, ela acreditava em tudo. E eu me aproveitava disso, como eu disse que eu era uma criança, um anjo, na verdade, tá? Brincava muito com os sentimentos dela nessa relação. E eu vou contar pra vocês o que eu fazia. Aí, às vezes, quando a gente tava junto e que minha mãe não tava perto e que o meu pai também não tava perto, eu aproveitava pra falar pra ela muita coisa. Tipo, eu não gosto de você. Eu virava pra ela e falava: Eu não gosto de você, você é ridícula, você é feia, eu odeio você, eu só finjo gostar de você porque a minha mãe pode brigar comigo. E eu quero que você vá se lascar, porque eu não gosto de você, entendeu? Você é chata, você é insuportável, eu não gosto de brincar com você, eu não gosto de falar com você, mas eu sou obrigada porque você é minha prima e a minha mãe vai me bater se eu não gostar de você. E ela simplesmente me olhava com a cara de cachorro chorão. Ela ficava muito mal, gente. Família que tá assistindo meu vídeo, eu juro, eu não sou assim, tá? Mas é que eu era criança. E, gente, era muito engraçado, porque eu ficava morrendo de vontade de rir, e aí eu corria pro banheiro enquanto ela tava lá no chão chorando. E eu rachando os bicos dentro do banheiro de rir. E ela lá no chão, com o biquinho, assim, chegava, as lágrimas caíam. Minha mãe olhava pra gente, assim, dentro do quarto. O que aconteceu? A gente... Nada. Eu dava um beliscão na perna dela e ela... Nada, tia. Teve um dia que a gente tava na sala e o meu pai, ele tava em casa. E aí eu fui e falei pra ela isso, né? Tudo isso que eu disse, assim, eu falava direto. E todas as vezes ela acreditava, era incrível. Eu falei isso pra ela, né? E o meu pai chegou lá e ela tava chorando. O meu pai virou pra ela e falou: Ô Mirielle, o que aconteceu? Por que você tá chorando? E ela olhou pra minha cara e eu fiz assim pra ela, tipo... Não fala, sua idiota. E aí ela foi, pensou e meu pai percebeu e falou: O que Tainá fez com você? Aí ela... Ela disse que não gosta de mim.
E o meu pai começou a rir e eu comecei a rir junto e falei, é piadinha, tá, gente? É brincadeira minha. Claro que eu gosto de você, você é minha prima do coração. E lá dentro eu tava tipo, eu vou te matar depois que ele sair daqui. ai, gente, olha, era muito engraçado e isso era direto, ela caía todas as vezes. Era incrível a capacidade dela de não reconhecer uma ironia ou uma brincadeirinha. Porque ela sempre teve medo de boneca, de urso, dessas coisas, de qualquer coisa. E eu tinha também, na verdade. Só que eu me aproveitava dos medos dela pra futucar ela com os próprios medos, sabe? E aí, quando ela dormia aqui em casa, não dá pra explicar direito, mas aqui onde eu tô sentada, na verdade, tinha a minha cama. E em cima da cama ficava urso, ficava boneca, ficava todo tipo de coisa. Só que quando ela vinha, e quando alguém dormia aqui, o que a gente fazia? A gente tirava o que tinha aqui em cima da cama, colocava no chão pra gente dormir. Assim que a gente acordava no outro dia, a gente arrumava a cama, colocava tudo de novo arrumado. E quando ela vinha pra cá, ela dormia aqui, porque eu sempre tive medo de dormir no meu quarto. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo contando isso também, ou coloca aqui nos comentários, ou se você tem meu número, que você é meu amigo, que a maioria dos inscritos aqui são meus amigos, pode mandar mensagem também falando que quer que eu traga aqui pra vocês a história de por que eu não durmo no meu quarto até hoje e por que eu não dormia antes. Que é uma história bem engraçada, na verdade. Então, quando ela vinha pra cá, ela sempre dormia aqui no meu quarto, porque eu não tinha coragem de dormir aqui. E aí eu decidi um belo dia fazer uma brincadeira com ela, tipo assim, good vibes, tá, gente? Vamos só trollar a priminha. E o que eu fiz? Eu esperei ela dormir. E detalhe, ela tem uma irmã, ela me ajudava a arrumar essas presepadas pra fazer essas coisas com ela, essas brincadeirinhas de mau gosto. Porque ela também era, tipo, o nível de maldade dela era o mesmo que o meu na época. E aí a gente se juntava pra fazer medo nela. Então, a gente esperou ela dormir e no dia seguinte, antes dela acordar, a gente acordou cedo, velho. A gente acordou cedo só pra isso. Vê só, qual a mente da criança hoje em dia, nem pra tirar a carteira de identidade... Carteira de identidade? Como assim? Pra tirar a carteira de trabalho, eu tô acordando cedo. Quem dirá pra fazer uma brincadeira de mau gosto com alguém. Vê se eu tenho ânimo. Não tenho. Não tenho mesmo, não. Nossa, é pra trabalhar, eu acordo 30 minutos antes de me arrumar só. Então a gente esperou, a gente acordou mais cedo, na verdade. E antes da Mariela acordar, a gente pegou as bonecas, pegamos os ursos e rodeamos ela com os ursos em cima, com boneca na cara dela antes que ela acordasse. E a nossa intenção era que ela acordasse e ficasse com medo. Então a gente esperou, a gente observou. Só que, na verdade, a gente era tão mal que a gente não esperava ela acordar. A gente acordava ela. A gente acordava ela pra ver ela chorar, pra ver ela sofrer. e aí, o que a gente fazia? Eu futucava ela, eu fazia assim nela, né? E saía e me escondia atrás da porta pra ver a reação dela ao acordar. E a intenção de futucar ela pra ela acordar era ela pensar que era alguma coisa que tava em cima dela, boneca, urso, que tava futucando ela pra ela acordar. E, gente, era muito engraçado. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, ela acordou assim, desesperada, ela tomou um susto, foi correndo falar comigo, falar com a minha mãe. Aí, tipo, eu era tão cínica que eu não contava pra ela depois que era brincadeira. Eu deixava ela acreditar que aquilo era verdade, eu gostava de ver ela com medo mesmo. E ela acreditava igual um patinho, assim, sabe? Nossa, patinho feio. Acreditava em tudo. Aí ela ficava com aquilo na mente muito tempo. E depois ela voltava pra falar comigo sobre aquilo e eu, isso deve ser coisa da sua cabeça. Com certeza. E ela só foi descobrir que era brincadeira depois de grande, depois de crescer, que eu falei pra ela, eu falava, e óbvio que ela ia saber que isso era zoeira minha, né? A gente é criança, a gente acredita em qualquer bobeirinha, e depois que você cresce, você consegue enxergar as coisas com outros olhos. Mas então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo contando do dia que eu fiz xixi na roupa na casa da minha avó, com a minha prima. Mas não foi simplesmente isso, foi uma história muito engraçada. E que pra mim contar isso vai ser um pouco vergonhoso, eu confesso.
mas que eu não vejo problema em fazer, porque vocês vão dar risada, gente, eu tenho certeza disso, tá? Porque eu também iria rir da minha cara. Na descrição tem as minhas redes sociais, a rede social do meu irmão, tá? Então vocês vão ali e sigam a gente, tá? E se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que vocês acharam, comenta coisas sobre essa história que eu contei, ou se vocês têm uma história parecida, se vocês têm alguma história assim pra contar, manda pra mim no Instagram que eu gosto de ler, tá? E é isso, compartilha com seus amigos pra gente fazer o nosso canal crescer. E é isso. Tchau!